E aí, pessoal, para a gente fechar esse capítulo, esse conteúdo, vamos ver como que o próprio ácido carboxílico, como que ele reage. Então aqui, né, a gente tem dois caminhos, né, para essa reação. Quando a gente pensa, por exemplo, né, em colocar o ácido carboxílico em condições básicas, ele é um ácido, né, pessoal? Apesar de ser uma substância orgânica, ele é um ácido. Então, quando a gente coloca uma base na presença desse ácido carboxílico, o que acontece? Ao invés de eu ter uma reação de substituição nucleofílica, ao invés dessa base, que as bases, né, têm par de elétrons livres, atacar a carbonila, o que essas bases fazem? Capturam o próton do ácido. Ocorre uma reação de ácido-base. Então, pessoal, o ácido carboxílico não reage via reação de substituição nucleofílica em condições básicas. A reação que acontece com o ácido carboxílico é uma reação ácido-base, em que a base vai desprotonar esse próton. O mesmo poderia acontecer, né, com qualquer outra base, o próprio hidróxido de sódio, né? Eu teria a hidroxila atuando como uma base, não faria sentido também, né, eu querer que essa hidroxila atue como nucleófilo, porque ela vai entrar, vai sair outra hidroxila, eu vou ter o mesmo material de partida. Mas só dando, né, de exemplo, que qualquer base que eu coloque, o que vai acontecer é a remoção desse próton, né? É a captura desse próton pelo par de elétrons da base. E vai ser formado, né, um sal ali do carboxilato, um sal desse ácido. Agora, em condições ácidas, né, se eu trato esse ácido carboxílico com um outro ácido, aí eu tenho a possibilidade de ter uma reação de substituição nucleofílica. Como que isso ocorre, né? Com o meio ácido, a gente tem a protonação do oxigênio da carbonila. Observe, pessoal, que nas reações anteriores a gente não tinha usado ácido ainda, tá? A gente sempre tinha usado a base para desprotonar o intermediário da reação. Então, agora aqui, né, a gente está usando um ácido e esse ácido, ele protona o oxigênio da carbonila. E isso faz com que esse carbono fique mais eletrofílico, fique com mais carga positiva. Por quê? Porque com a protonação, esse oxigênio vai ficar positivo, com menos elétron, ele é eletronegativo, então ele atrai, ele puxa ainda mais os elétrons da ligação π e sigma, né, aqui com o carbono, que faz com que esse carbono fique mais positivo. Esse processo, pessoal, a gente chama de ativar a carbonila. A gente fala que o ácido ativa a carbonila para um ataque nucleofílico, porque o carbono da carbonila fica mais positivo. E aí sim, né, a gente pode ter a formação de ésteres a partir do ácido carboxílico sob catálise ácida. Então, a gente tem, né, a protonação do oxigênio da carbonila. E aí, essa carbonila, ela passa a ser mais suscetível ao ataque de um nucleófilo que não é tão forte como os álcoois. Então, o álcool ataca essa carbonila, gera-se esse intermediário tetraédrico, esse oxigênio fica protonado e ele pode perder, né, esse próton para uma outra espécie do meio, ou ainda o que vai acontecer é a transferência, né, desse próton, já que o meio tá ácido, né, aqui vai restituir o meio ácido, mas uma das hidroxilas podem ser protonadas e agora eu tenho o retorno. E agora eu tenho a restituição da ligação dupla e eu tenho um ótimo grupo de saída, né, aqui do lado, que é a água, uma molécula neutra e estável. Com isso, eu formei quem? O éster protonado, porque o
meio está ácido. Para restituir a acidez no meio, restitui o catalisador, o H+, obtém o produto éster, né, na sua forma neutra. E essa daí, pessoal, eu acho que é a reação mais importante do ácido carboxílico. É uma reação de esterificação em meio ácido. Só qual que é o problema dessa reação? Tudo é reversível, tudo está em equilíbrio. Como então, né, que a gente pode controlar esse equilíbrio para favorecer a formação do éster? A gente já conversou um pouco sobre isso, né? Uma das formas é utilizar um dos reagentes em excesso, porque eu aumentando a concentração de um dos reagentes, pelos conceitos lá de Le Chatelier, eu desloco o equilíbrio em favor de formar mais produtos. Uma outra alternativa é usar o catalisador, né, como catalisador, o HCl seco, que vai ajudar ali também, além de doar H+ para o sistema, vai ajudar a retirar água do sistema. E aí a gente consegue obter, né, o éster em rendimentos razoáveis. Esse outro exemplo aqui, a gente obtém o éster, né, em rendimentos ainda maiores quando a gente utiliza um ácido forte também como catalisador, o ácido sulfúrico, utiliza como solvente o benzeno, que é um solvente bem apolar e consegue remover a água do sistema por destilação. Então, né, a água seria um dos produtos aqui da reação. Vou voltar aqui no equilíbrio, né, para vocês verem que é formado água. Que a água tá aqui, né? Ela é formada também na reação. Se a gente remove um dos produtos, o equilíbrio é deslocado para formar mais produtos. Uma outra possibilidade, né, um outro exemplo, é a gente também utilizar nessa reação a sílica gel como agente secante para também estar removendo água desse sistema e assim conseguir obter ésteres a partir de ácidos carboxílicos, tá? Além dessa reação de esterificação, né, que a gente pode fazer esterificação a partir dos cloretos ácidos, a partir do ácido carboxílico, desde que em meio ácido, com catálise ácida, né? A gente também com os anidridos, a gente também consegue fazer ésteres, né? A gente também consegue fazer o que a gente chama de transesterificação, que é obter um éster a partir de um outro éster. Esses processos de transesterificação, eles são muito utilizados na indústria, na preparação aqui, na indústria têxtil, na preparação desses polímeros, né, que são fibras têxteis, né, que são fibras têxteis que vai dar origem a diferentes tipos de tecido. Aqui tem um exemplo, né, da fibra poliéster. O poliéster, né, ele é um polímero do éster formado entre o ácido tetraftálico e o álcool glicol, o etileno glicol. Então, essa reação, ela acontece a partir da transesterificação. Observe que aqui a gente tem um éster, não é o ácido, né? A gente tem um éster que vai sofrer o ataque nucleofílico de um álcool e eu vou ter a troca de um grupo, desse grupo O-metil, pela nova molécula aqui, né? Pelo novo álcool que vai entrar no sistema. E essas reações de transesterificação são feitas em meio ácido. E o mecanismo é o mesmo que eu já mostrei lá atrás, né, para o ácido carboxílico, para as reações de esterificação com o ácido carboxílico. E também, nesse caso, todas as reações são reversíveis e existe um equilíbrio que a gente tem que forçar essa reação aí no sentido. Uma outra reação de transesterificação importante é a produção de biodiesel. O biodiesel, né, ele é produzido a partir da transesterificação de triglicerídeos. Observem só que triglicerídeos já são ésteres, né? É um triéster. Ele é um éster formado entre um ácido carboxílico, um ácido de cadeia longa, e o
glicerol, né? Que é esse triálcool aqui. Então, ele já é um éster, a gente usa um álcool, metanol ou etanol, para quebrar esse éster e formar um novo éster. Esse novo éster, na verdade, eu vou formar 3 novos ésteres, né? São resultados, então, de uma reação de transesterificação. Essa reação também, né, pode ser feita em meio ácido. Bem, aqui a gente tem um mecanismo, então, todinho, né, das reações de transesterificação. Como o meio está ácido, primeiro ocorre a ativação da carbonila pela protonação. Uma vez que ela está ativada, ocorre o ataque nucleofílico, quebra-se a ligação pi carbono-oxigênio. Forma-se o intermediário tetraédrico, ainda com próton aqui, né, que veio do nucleófilo. Esse próton é liberado para o meio, já que o meio está ácido, né? Na verdade, ele é transferido de uma parte da molécula, ele vai aparecer aqui na outra parte, né? Ele é liberado, mas logo em seguida ele é capturado novamente. Por outro grupo, né, da mesma molécula. E agora sim, com esse grupo O-metil protonado, eu tenho a restituição da ligação dupla carbono-oxigênio e tenho um ótimo grupo de saída aqui do lado, que é o metanol, que é um álcool neutro, uma molécula neutra também. E aí, para forçar o equilíbrio nesse sentido, né, o que muitas das vezes a indústria faz no processo de transesterificação é remover, né, nesse caso aqui, vai remover esse metanol da mistura, provavelmente por destilação, já que o metanol tem um ponto de ebulição mais baixo, né? E aí eu tenho a formação, então, do meu produto final protonado. Como o meio está ácido, esse próton é restituído para o meio, tem a formação do produto final em rendimentos muito bons, pessoal, né? Rendimentos acima de 90% são considerados ótimos aí para nós. Já, pessoal, a catálise básica nessas reações de transesterificação, ela vai levar à hidrólise irreversível desses ésteres. O que acontece, né? Vai adicionar a hidroxila, a ligação C-O, tá mostrando aqui embaixo também. E no momento, né, de retornar a ligação dupla, da ligação dupla ser restituída, libera-se no meio, né, o grupo O-metil, e aí a gente tem a formação do ácido carboxílico. A etapa final, como o meio está básico, tem base no meio, isso aqui é um ácido e é um ácido forte, né, os ácidos carboxílicos são aí os mais ácidos das substâncias orgânicas, a gente tem uma etapa irreversível no final, que é a desprotonação do ácido carboxílico e a formação do sal carboxilato de sódio, nesse caso. Então, acaba que não acontece a reação, acontece a reação de substituição, porque a gente tira o grupo do éster e adiciona o grupo OH, que é desprotonado e leva a esse produto final, de forma que essa reação não retorna, né? Ela não é mais reversível. Essas reações, pessoal, com ácido carboxílico, tanto a reação de esterificação como de transesterificação, são muito presentes, né, no nosso dia a dia. Uma outra reação também que aparece demais é a reação de saponificação, que nada mais é do que essa hidrólise em meio básico de um éster. No caso, né, a gente faz o sabão a partir de gorduras ou de óleos vegetais, que são também os triglicerídeos, igual eu mostrei agora mesmo, né, para os biodiesels, né? A gente também faz os biodiesels a partir de óleos vegetais. Então, a gente tem o triglicerídeo, que é um triéster, já falei com vocês. A gente quebra esses ésteres e forma aí o glicerol, que é essa estrutura central aqui, né? Que vai sobrar o álcool
e obtém do outro lado os ácidos carboxílicos que deram origem, né, a esse éster, que são chamados de ácidos graxos, porque possuem uma longa cadeia de carbono. Essa cadeia de carbono dos ácidos graxos pode variar de ter 12 átomos de carbono até mais ou menos, pessoal, 22 átomos de carbono. E também podem ter ligações duplas ou não. E aí o sabão nada mais é do que, né, o sal resultante dessa quebra. É o sal do ácido graxo, né? É um carboxilato de sódio, porque normalmente a gente usa aí o NaOH para fazer os sabões. Bom, pessoal, então como a gente falou que o melhor grupo de saída aí é o cloreto e os cloretos ácidos são os mais reativos, a gente podendo escolher, é muito melhor a gente fazer reações de substituição nucleofílica à carbonila quando a gente utiliza os cloretos ácidos. Só que os cloretos ácidos, eles não são disponíveis, né, na natureza, naturalmente. A maioria deles não. Eles precisam ser preparados no laboratório. Já os ácidos carboxílicos são amplamente, né, disponíveis na natureza, são fáceis de encontrar. Então, uma reação legal da gente saber para poder preparar esses cloretos ácidos, né, é transformar um ácido carboxílico em um cloreto ácido. A gente consegue fazer isso em rendimentos muito bons utilizando o reagente PCl5, é o pentacloreto de fósforo. Então, só para a gente saber como essa reação acontece, ela é uma reação de substituição nucleofílica também, só que o ácido carboxílico, que é o nucleófilo, e o fósforo, que vai ser o eletrófilo. Então, o oxigênio do ácido carboxílico com pares de elétron ataca o átomo de fósforo. Como os cloretos, a gente já sabe, é um grupo de saída, sai um cloreto. A gente obtém, então, né, esse intermediário de reação. Como a gente tem grupos cloretos no meio, o próprio cloreto pode vir e remover esse hidrogênio, que na verdade também aqui ele aparece saindo, porque ele vai ser transferido de uma parte da molécula para outra, tá? Então, né, a gente tem a transferência desse próton, desse oxigênio, para o oxigênio da carbonila. Quando esse hidrogênio protona o oxigênio da carbonila, faz com que essa carbonila se torne mais eletrofílica. A gente já teve uma conversa dessa lá atrás. Grupos cloretos presentes no meio, né, atuam como nucleófilo e ataca essa carbonila. E aí a gente chega, né, nesse intermediário, aonde eu tenho a formação, né, de quase um anel, né, de 6 membros aqui, por causa da disposição dos átomos. Então, observem só o que vai acontecer. A ligação oxigênio-próton, oxigênio-hidrogênio vai ser quebrada para formar novamente a ligação dupla oxigênio-carbono. O cloreto não vai sair, porque ele acabou de entrar e tem um grupo de saída melhor que ele, que é esse grupo de saída aqui, ó, que é o PCl3O, tá? Então, aqui a ligação que se rompe, né, o grupo de saída melhor que o cloreto, é esse grupo todo aqui. Então, eu vou romper a ligação. A ligação que vai estar se rompendo é a ligação carbono-oxigênio, formando o cloreto ácido e liberando esse grupo de saída, que também sai um cloreto aqui, né, que está ligado ao fósforo, para formar o PCl3O e mais um cloreto. Então, pessoal, essa reação é bem efetiva, ela acontece em bons rendimentos e é aí uma reação útil quando a gente quer transformar um ácido carboxílico em um cloreto ácido. E aí, gente, só para a gente economizar a nossa mão em todas essas reações,
porque ela é uma reação que envolve mais etapas mecanísticas, é só a gente tomar cuidado na hora de escrever, né, esses mecanismos. Lembra que a gente sempre vai ter um nucleófilo atacando o carbono da carbonila e quebrando a ligação π, formando o intermediário tetraédrico. A ligação π se restitui, o grupo de saída vai embora. Obtém o produto substituído. Uma forma, né, da gente não precisar escrever isso tudo e representar de forma correta é fazer, né, o seguinte esquema, o seguinte desenho. A gente coloca o nucleófilo atacando a carbonila, a gente coloca a carbonila, a gente coloca a ligação π se quebrando e se formando, numa vez só, numa etapa só, para a gente não precisar desenhar o intermediário tetraédrico. E aí sim, o grupo de saída vai embora, temos o produto de substituição. Agora, gente, não pode, é errado, a gente colocar direto o nucleófilo atacando e o grupo de saída indo embora, saindo. Isso é errado, a gente não vai fazer dessa forma. É preciso indicar que a gente passa pelo intermediário tetraédrico. Então, se você quer escrever menos, coloque a seta indo e coloque a seta voltando, ou uma mesma seta, né? Indo e voltando. Aí vai estar certo, como está escrito aqui em cima, tá? Mas a gente não pode deixar de indicar que esse mecanismo passa por um intermediário tetraédrico. E fim.